Olá, minha gente, Saravá. É com grande alegria que nós estamos aqui nesse espaço incrível que o temporal vem abrindo para nós, artistas do improviso, da pesquisa, da cena, do quilombo, da roda, desses territórios todos que nos levam a agregar, né? E agregar, sobretudo, conhecimento que se edifica a partir da experiência que conflui, não é isso? E nós já estamos iniciando nossa live. Eu sou o Gerson Moreno, e hoje nós vamos ter algumas práticas aqui voltadas às danças ancestrais dos orixás. Eu já venho desenvolvendo processos de formação e de criação que nascem nesse lugar que é extremamente precioso e que merece um estudo mais apurado de todos nós, acadêmicos, artistas de base, militantes. Todos nós precisamos conhecer um pouco mais essas afro-referências que são nossas, né? E que elas ainda são, infelizmente, invisibilizadas nesse lugar que a gente chama de dança cênica, dança contemporânea, dança experimental. E a minha proposta hoje é exatamente trazer algumas matrizes que eu venho codificando ao longo de minha trajetória enquanto pesquisador, enquanto criador e recentemente acadêmico, né, com o meu mestrado em educação, que nasce a partir de um olhar, de uma vivência imbricada em territórios dançantes negros aqui no Ceará, entre eles o território quilombola, o nosso querido Ilê Axé Ogunjá, que é a casa que eu componho, a casa de Axé, e em seguida o trabalho com educadores, com artistas docentes, pessoas que têm o interesse de ter acesso, de aprofundar a metodologias negras, a pretagogias, para então gerar processos de ensino-educação e até mesmo de laboratórios, né, onde a gente pode pensar a dança como obra, né, por consequência de processos gerados. E no mestrado na UFC, eu pude então trabalhar sobretudo com esses agentes de dança, que eram pessoas de diversas atuações, não somente da dança, gente que era da educação, da psicologia, da filosofia, dos movimentos sociais. Eu passei uma temporada, praticamente um ano, gerando práticas semanais com esse público incrível e que me oportunizou, e a todos nós, sistematizar diversas matrizes que nascem de motrizes, para então a gente dançar a dança singular, a dança que cada um traz, e dançar em coletivo, nessa circularidade espiral, tá bem? Então sintam-se à vontade para participar comigo dessa gira. Nós vamos fazer aqui um trajeto, e nesse trajeto vocês terão oportunidade de conhecer um pouco mais dessas bases que eu vou estar oferecendo, e o foco aqui é a improvisação. E aí eu já deixo a informação para vocês que eu não vou trabalhar com passos tradicionais dos orixás, tá? O que eu desenvolvo tem relação com o que a gente chama nesse momento histórico da dança contemporânea de danças negras contemporâneas, ou danças experimentais negras, mas que elas se fundamentam nessas referências ancestrais religiosas, especificamente do candomblé e da umbanda, que são territórios que eu componho desde Itapipoca, tá?
Então, nós vamos trabalhar a partir de matrizes, ou seja, nós vamos improvisar a partir de movimentos geradores. E esses movimentos serão vivenciados por vocês conforme as suas necessidades, conforme as suas possibilidades, não vai existir erro. Tá? Cada um é convidado a fazer isso da maneira que para você for a mais satisfatória. Eu vou estar mostrando e juntos a ideia é que a gente faça essa dança se conectar, eu aqui, você aí, tá? E queria agradecer essas presenças incríveis, vendo muita gente chamada aqui, Mariana, Leonel, entre outras pessoas que eu saúdo com esse saravá cearense, com esse axé caboclo, tá? Muito bem-vindas e bem-vindos. E nós vamos começar trabalhando o primeiro orixá, o orixá que é o Ori, a cabeça. Todos nós temos uma deusa e um deus dentro, mas de onde? Da cabeça. Quando a gente vem ao mundo, a primeira parte que se revela é a cabeça. E a cabeça é o lugar, de acordo com a cultura iorubana. E por que cultura iorubana? Porque os orixás que a gente cultua no Brasil, eles nascem de uma tradição iorubana, né? E a gente precisa sempre evocar isso. Dentro desse princípio, a cabeça ela é como se fosse um templo, que a gente precisa reverenciar todo dia. Né? Inclusive, de vez em quando a gente brinca com dizeres tipo, eu não posso perder minha cabeça, eu estou perdendo a cabeça, eu estou pirando. A ideia é que a gente faça a manutenção da lucidez sagrada desta cabeça que a gente carrega. E não adianta a gente querer evocar os outros orixás sem antes a gente reverenciar a deusa e o Deus que eu sou, que eu carrego. É uma atividade diária que a gente precisaria fazer, que é a gente ir para esse lugar da singularidade. Ori também quer dizer isso, singularidade, eu, você. Tá? Então, essa primeira dança vai partir de alguns gestos que são extremamente simples, que nascem dentro dos rituais de Candomblé e Umbanda, e que para nós hoje, nós temos licença poética para dançarmos a partir desses gestos que são ritualísticos. Primeira coisa que a gente vai pensar em fazer é, para que eu tenha o meu ori alimentado, que é o primeiro orixá que nós carregamos, é preciso pensar como que a gente olha para o mundo, como que a gente escuta os sons do mundo, como que a gente fala, como que o verbo se manifesta no cotidiano da gente. Tá? Então, esses três gestos, eles são fundamentais de acordo com os babalorixás para que nós façamos a manutenção da nossa cabeça. Eu só vou ter uma cabeça protegida, sábia, se eu escolho muito bem o que eu quero olhar, se eu olho para as coisas com sensibilidade. E o que eu escuto? O que é que eu me proponho ouvir? Qualquer coisa, não é também fechar os ouvidos para o mundo, mas como que a gente exercita a escuta? E o verbo que sai, o que é que eu estou proferindo? O que é que eu declamo? E que horas que essa boca também silencia para que eu exercite exclusivamente a escuta? Então, esses três gestos, eles são fundamentais, então, para que a gente tenha o alimento dessa cabeça que a gente chama de bori ou de ebó. Tá? Então, nós vamos sempre estar usando esse toque com as duas mãos nesses três lugares. E também pensar em tocar a cabeça em todas as suas extremidades. Quando eu penso em frente, eu vou trazer à tona o orixá que me guia, o orixá primeiro, o orixá que está à frente. O orixá de trás e o orixá das laterais. Nós temos 3 ou mais orixás que nos guiam. Então, esse toque também se propõe reverenciar de forma sublime
essas presenças. Em algum momento a gente vem para os olhos, em algum momento para a boca, para os ouvidos, frente, laterais, em cima. Respira. Muito bem. Depois então que a gente reverenciou o primeiro orixá, que é o nosso ori, essa cabeça sagrada, singular, nós vamos para Exu. Exu que nos dá permissão. Sem ele, a gente não passa na porteira. É ele que autoriza. E Exu é o orixá da comunicação. Ele está em trânsito. Para nós da dança, ele traz o movimento. O movimento no sentido de que ele está em trânsito, na encruza dos conhecimentos que incessantemente se refazem à proporção que se atravessa. Ele leva e traz, ele é mensageiro. Esse orixá, ele nos leva a pensar sobre o que nós somos enquanto humanos, que precisamos cada vez mais assumir aquilo que somos, não deixar nada enrustido. Então, é ser o que a gente é, assumir o nosso propósito, não camuflar, não reprimir. Ele vem e diz assim, seja. Tá? E aí a dança que a gente vai trazer nessa nossa experiência tem relação com esse trânsito. Nós vamos estar a caminho, incessantemente, encruzilhando os passos, e para isso nós vamos pensar no X. Né? Esse X que se dá à proporção que eu procuro as extremidades. Tá? Eu tenho aqui esse centro gerador e eu penso em ir e voltar. Brinca com a velocidade disso. Ele zomba, ele brinca. As mãos em garra. Com as garras, ele leva a mensagem. O mundo nas suas mãos. Encruza
energia positiva e negativa nessa alquimia das dicotomias. E o mal, ele leva para trás da sua capa. Essas garras que carregam, essas garras que trazem o mundo, comunicam. E saudações, Claudinha, bem-vinda. Então, aqui no Pique Total. E quando Exu chega, a permissão já foi dada. Aqui estamos nós na gira. Entrou, tem que dançar. Agô, nós tivemos. Autorização, nós tivemos. Vamos nós. Então, agora nós vamos trabalhar com Ogum. E Ogum é o orixá que abre caminho. Tivemos a permissão e agora a ideia é, eu vou passar. E Ogum é o orixá que traz a espada afiada. Inclusive ele é tido como o orixá das invenções. Ele é mentor do ferro. E essa espada, ela também pode ser não somente uma arma de guerra, mas pensar que com a espada os caminhos vão ser abertos para que democraticamente todos passemos com os seus direitos justos, né? E então essa guerra é uma guerra bonita. É a guerra pela vida, pela emancipação dos corpos negros. Tá? Então, ó, espada e pensar em trazer, ó, tirar daqui da barrinha, brinca com a troca de braço, ó.
estamos? Todo mundo bem? Como é que está aí a vivência? Comentem aí um pouquinho. Fiquem à vontade. Quem está chegando agora, estamos trabalhando com matrizes de improvisação para Dança dos Orixás. E sou Gerson Moreno, pesquisador, dançarino criador, que venho há alguns anos, há quase 3 décadas na verdade, nessa prática experimental, investigativa aqui no Ceará. Leonel, massa, meu querido, ótimo esse retorno. Ai, perdendo 100 quilos. Ótimo. Então, só assim para atravessar esse caminho, né, meu bem? Vamos atravessar. Olha só, depois de Ogum, continuando, nós temos Oxóssi. E Oxóssi é o irmão mais novo de Ogum. Gente, perceba que eu estou contando histórias, porque no caso, se a gente quer elucidar essa dança afro-referenciada, é preciso a gente assumir um lugar que, infelizmente, a dança contemporânea vem omitindo ou vem anulando, que é o lugar da narrativa, da oralidade. Então, as histórias, elas são bem-vindas e elas estão aqui para nos conduzir ao movimento. Por isso que a gente fala de motrizes, pensando na intencionalidade, e quando eu trago ferro, é exatamente para a gente pensar no tônus muscular. O que é esse corpo metal? O que é esse corpo de ferro que ao mesmo tempo vai encontrar uma maleabilidade para abrir caminhos, né? Então, todos esses elementos, eles nos condicionam a pensar e a gerar um improviso, mas que partem desse lugar que é o lugar da literatura, da oralidade, as histórias. E Oxóssi é o irmão mais novo de Ogum. Oxóssi aprendeu a caçar com Ogum, inclusive. Oxóssi quem é? Ele é o orixá caçador. É aquele que pisa leve na mata. Aquele que está o tempo todo atento, firme e forte. Somos nós, na militância negra, diante desse desgoverno que aí está, atentos e fortes, porque o inimigo anda solto. E precisamos cada vez mais estar armados para, se for preciso, atacar também. Não é? É essa a guerra bonita que nós somos convocados hoje para gerar, e claro que dançando a gente guerreia, né, minha gente? A nossa guerra é aqui. Com poesia, com chamego bom, gerando conhecimento, compartilhando o que a gente vem gerando nessas circularidades. E aí Oxóssi sempre vai trazer a flecha. A gente vai pensar no dedo que aponta, pensando na mira, onde que eu quero acertar. Ele é o orixá da providência também, aquele que traz o alimento para dentro de casa. O trabalhador, a trabalhadeira brasileira, que dá expediente, que é explorado todo dia. E o dedo vai ser a nossa flecha. Podem ser os dois, pode ser um. A ideia é que a gente possa brincar com as miras. Em algum momento, a gente pode trazer essa imagem. Olha lá, estou brincando com essa base aqui de perna, me projetando e meu olho muito atento aonde, para onde eu estou mirando. Aponta para onde é?
Maravilha! Depois de Oxóssi, esse orixá das matas, protetor dos ecossistemas, é ele que vem nos diz: humano, você não é o centro do universo. E se eu caço exclusivamente o necessário. Se eu tiro do lugar, eu peço permissão à natureza. Se ela me der agô, eu levo aquela fruta, ou eu mato aquele pássaro. Se não, eu não faço isso. Esse diálogo, essa conexão sagrada com os seres é um aprendizado que Oxóssi nos traz. E agora nós temos o terceiro irmão, que é Xangô. São 3 irmãos, e cada um com uma qualidade muito específica. Xangô, acredito que vocês conhecem, são orixás muito populares entre nós, e hoje eu estou me detendo exclusivamente a esses orixás que para nós são mais famosos. Mas existem diversos orixás, incontáveis orixás, inclusive orixás a nascer. Né? Vejam bem, Xangô é rei. Dos 3, esse se tornou rei. E rei de Oió, na Nigéria. E Xangô é o guardião da justiça. Vale ressaltar que nós estamos no ano dedicado a ele. E ele traz o fogo. Ele grita alto: fogo nos racistas. E aí eu prefiro dizer: fogo no racismo, fogo no fascismo. Xangô, ele nos conclama a lutar, a brigar pela justiça que nós merecemos, para que a paz possa ser consequência de tudo isso. Tá? E aí por isso ele sempre dança com as suas 2 machadas. As nossas mãos vão estar agora fechadas, em punho, exatamente elucidando essa imagem da guerrilha. E nelas estão as machadas, firmes, para contra-atacar. A ideia é que nessa improvisação nós possamos, em todos os níveis, seja baixo, mediano, alto, e pensando no espaço, claro que a partir do local que você está nesse momento, se é na sala, você vai driblar isso, né? Mas a ideia é que a gente esteja mantendo essas mãos em punho. Tá? Brincar com o avançar e o retornar. A gente pode começar com essa base. Olha só. Direita. Puxa de baixo. Os
Então, Xangô, cada orixá tem a sua saudação. Em outro momento a gente pode aprofundar isso com muito mais calma. Cada orixá tem a sua própria história, aliás, suas próprias. O legal é isso, que se a gente for para as mitologias africanas, a gente vai para um lugar muito plural. A gente não vai ter a lenda oficial que vai contar, a única e exclusiva. São muitas as histórias, né? E em meio a tantas, a gente vai ressignificando isso nessas diásporas, nas quais nós somos herdeiros legítimos. E a cultura africana, ela continua se ressignificando, se reinventando à proporção que as novas gerações vão habitando e confluindo os seus territórios. O bonito da dinâmica cultural é exatamente o não cristalizamento, o não estático, né? Claro que sempre nos fundamentando com aquilo que a gente considera anterioridade, aquilo que vem antes de Mãe África. E qual que é a maior anterioridade? Qual que é a maior ancestralidade? O corpo. O corpo é esse lugar primeiro, onde os códigos, as matrizes, os motrizes vão se configurando, e hoje a gente está aqui conceituando sobre isso. Maravilha. Depois de Xangô, nós vamos para, finalmente, os orixás femininos, meu bem. Vamos saudar as mulheres sagradas. E agora a gente vai para Yansan, a dona dos ventos, tá? Eu vou abrir aqui um parêntese e dizer que eu estou usando músicas em Iorubá, e já expliquei no início o motivo, né? Trata-se da gente dançar orixá, e se tem orixá aqui, tem cultura nigeriana e iorubana, tá? E Yansan, a dona dos ventos, ela faz a transformação acontecer, ela não deixa nada parado. Ela mobiliza, ela saculeja, ela quebra as estruturas, as hierarquias. Ela vem e diz, é possível sim a mudança, é possível sim a transformação. Quer ver como eu faço essa mudança acontecer? De um sopro que eu dou, meu bem. Yansan é dessas. Ela é um símbolo de mulher empoderada contemporânea. E aí a gente vai estar usando sempre as mãos. Vocês devem estar percebendo que desde o início eu estou elucidando muito as mãos, exatamente porque dentro do candomblé, os braços e as mãos são as partes do corpo mais usadas, porque nos levam a esse lugar simbólico da oferta, da entrega, do acolhimento, da luta, né? Com as mãos, com os braços, eu posso trazer armas de luta, eu posso trazer mãos em concha, eu posso trazer o vento de Yansan, tá? E aí esse vento, ele vai começar a se configurar desse pequeno movimento, ó, leve. Epa, rei! Epa, rei, oiá! E olha os pés. Vai separando, ó. Ela não para quieta no chão, ela está no ar. Ela é ventania.
Epa, rei! Como estamos? Muito vento por aí, balançando tudo. Maravilha! Fico super curioso de saber como é que vocês estão dançando aí em casa. Sei, tem gente que não tá e tá. Porque a gente vai criando aqui uma conexão sinestésica. E mesmo parados, a gente acaba ativando muita coisa internamente. E falar do que é interno é muito elucidar também a cultura urbana. Por isso que a gente fala de Ori, desse Deus que a gente guarda na cabeça, porque dentro do princípio iorubano, ancestral africano, a gente começa com as transformações internamente. Isso é muito massa da gente trazer para hoje, sobretudo, não é, meu bem? Eita, Namundim, capaz de você ser filho de Ansã, viu? Isso eu já sinto há um tempinho, meu bem. Só falta jogar os búzios com um bom pai de santo, né? E depois dessa ventania toda, eu já estou aqui tomando água. De alguma maneira já estou ritualizando as chegadas das donas das águas. Primeiro Oxum, a rainha das águas doces, das cachoeiras, e depois Iemanjá, a rainha do mar, tão conhecida por nós. Eu diria que ela é a padroeira do Brasil. Oxum, Oraieiô, ela é dona de todas as riquezas, do ouro. Sua cor é amarelo, não é à toa. E sempre ela vai estar ostentando algum tipo de poder. Então ela mostra anéis, ela se exibe. Gente, o bacana na mitologia dos orixás é que nós vamos encontrar neles, nas suas histórias, elementos, características humanas. Porque antes deles serem divinizados, eles eram humanos. E falar do que é divino não é falar do que não é terreno. Porque o que é sagrado está aqui, na terra, e não lá em cima. Orum é o lugar, o destino de todos nós, mas que é na terra, nessa materialidade, que nós vamos ser legitimamente sagrados. Então, ostenta sim os teus diamantes, ostenta o teu poder, e ela, vale ressaltar, é a deusa da beleza. Então ela está o tempo todo se olhando no espelho. E isso não tem a ver com ego, nada disso, mas sim com a apreciação da beleza que cada um carrega, essa singularidade necessária, essa afirmação do que a gente é. Mulher negra, solta esse cabelo, não alisa, a tua beleza está exatamente em assumir essa originalidade crespa, pichain. Então Oxum nos convida, te aprecia, te valoriza, mulher. Homem, seja mais feminino também. Desperte essa mulher que reside no seu Ori. Olhe-se no espelho, e ela toma banho. Aproveita que você já está aí, com suor. E traz a cachoeira. Essa água geladinha que respinga no teu rosto, escorre lá pelo teu peito, vai lá para baixo, retorna à terra.
Nossa, menina, ó, te olhar. E olha o banho. Orai eu, que lindeza, odara, saudar as pessoas que foram chegando, minha querida Gabi, essas presenças femininas interferindo, confluindo com as micro-revoluções na dança e revolução preta afro-referenciada. E agora, ainda nesse lugar materno, pensando em ventre, pensando em peito farto, vamos trazer ela, matrona desse país, desse Brasil afrodiaspórico, Iemanjá, Odoiá, minha mãe, meu orixá de cabeça. Ela, enquanto dança, traz todas as narrativas que têm relação com a mulher-mãe. Que essa mulher é água, ela é maleável, está incessantemente em transformação. Às vezes ela é onda leve, às vezes ela é onda agressiva, como toda mãe que sabe cobrar do seu filho, como toda mãe que em algum momento vai deixar o filho partir, porque filho é do mundo. Iemanjá. E aí eu vou convidar vocês a dançar comigo essa narrativa a partir de algumas matrizes que são gestos que têm essa pretensão de trazer muito bem elucidado esses símbolos. O que nós estamos aqui fazendo é um exercício de elucidar as narrativas dos orixás e que elas possam perpassar o nosso corpo e se transmutar em movimentação no espaço. Então vamos pensar no ventre. Afaga com carinho. A deusa prenha. A deusa prenha sagrada. Amamenta e deságua no mar.
Odoiá, minha mãe. E para concluirmos, nós vamos para Oxalá, que é o patrono da paz que vai ser consequência da justiça. Só vai ter paz se tiver justiça, se tivermos o fim do racismo, do fascismo, quando de fato nós oprimidos, negros, mulheres, LGBTs, juventudes, territórios rurais, periferias, estarmos no poder. É utópico. Por isso que estamos aqui, para sonhar e para dançar essas esperanças que teimam. Faltam 5 minutos, a gente vai concluir dançando nessa base, e eu desde já agradeço a participação de todas e todos aqui. Foi uma noite linda, o vídeo vai ficar à disposição depois, e em outro momento podemos conversar bem mais, porque tem muito assunto nesse pluriuniverso dos orixás. Não dá apenas para a gente estar aqui na prática do código. Tem muito mais para a gente incorporar, né? Sobretudo dialogar sobre. E aí, gratidão. E aproveito também para convidar vocês, já às 21 horas eu vou estar no canal do Dragão do Mar, no YouTube, sendo entrevistado. Eu sou um dos 15 artistas negros do Ceará que estão sendo homenageados agora em julho. E para mim só motivo de alegria esse reconhecimento de um trajeto que não é meu sozinho, é de todo um coletivo que atua no interior, Balé Baião, toda essa minha gente amada. Oxalá, Epa Babá, Oxalá, Criador do céu e da terra. E aí a gente vai trazer esse gesto, que se a gente for para o popular, a gente vai trazer a bengala do preto velho. A mão direita abaixo e a esquerda em cima. Esquerda, energia feminina. Embaixo, a energia masculina. Se cruzando. E no afoxé, traz esse ancião, essa sabedoria velha que se renova.